eu sou a professora Patrícia, aqui do Top Escolas Técnicas, e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de gramática da prova do Cefet de 2019. Então vamos lá. Essa questão, número 2 da prova de 2019, aborda as relações de lógica existentes entre as orações dentro de um período composto. É importante estar atento justamente pela questão das conjunções que aparecem bastante, não só na prova do Cefet, como também várias provas ao longo de diversos concursos por aí. O enunciado corresponde ao seguinte: o texto 1, ao abordar a associação entre memória, cultura e poder, recorre com muita frequência à relação lógica de causa e consequência, como se verifica em... Essa relação de causa e consequência, ela é bastante abordada justamente porque aparecem várias conjunções ligadas a essa relação de causa e consequência. Outro ponto que é importante também prestar atenção é porque ele fala principalmente sobre a causa em primeiro plano e a consequência em segundo plano. Não consequência e causa, que também ocorre bastante entre orações dentro de um período composto. Lembrando sempre que, para obter um período composto, é necessário ter mais de um verbo dentro de cada oração. Vamos às questões agora. Questão A. Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e retransmiti-los às novas gerações através de diferentes suportes empíricos. Por que essa questão não é a alternativa correta? A gente pode observar que há aqui a conjunção E, outra conjunção E. Essa conjunção corresponde a uma conjunção aditiva e não a uma conjunção que expressa a relação de causa e consequência. Ela é uma oração pertencente às conjunções aditivas coordenativas. Portanto, ela não pode expressar essa relação de causa-consequência. Ela apenas adiciona um fato a outro dentro da oração. Memória é a capacidade humana de reter fatos, adicionando outro ponto, experiências do passado, e também adicionando outro ponto, retransmiti-los às novas gerações. Portanto, não obtém essa relação de causa e consequência. O segundo enunciado, que corresponde a esse ponto aqui. Há também aquilo que denominamos de memória coletiva, que é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são guardados como memória oficial da sociedade mais ampla. Novamente, aqui a gente observa a presença da conjunção e a presença desse pronome relativo aqui que. Como tem a presença desse pronome relativo que, a gente já não pode observar essa relação de causa e consequência. Vamos lá. Esse pronome relativo aqui, ele tem a função justamente de ligar duas ideias, somente ligar. Ele não expressa nenhum tipo de relação, seja ela de causa, seja ela de proporção, concessão, nenhum tipo de ideia. Justamente é só para evitar repetição de palavras e justamente, novamente, ligar essas ideias. Portanto, pode-se excluir também essa opção B como a correta. Em seguida, nós temos o enunciado. Como contrapartida, existem as memórias subterrâneas ou marginais que correspondem a versões sobre o passado dos grupos dominados de uma dada sociedade. Novamente, nós encontramos aqui a presença do pronome relativo, que tem a função aqui de somente ligar as orações e não expressar nenhuma ideia de causa e consequência. Só um adendo, uma observação, o que esse pronome relativo faz? Ele liga as duas orações, portanto, ele pertence às orações subordinadas, justamente porque liga, e ele liga essa oração aqui à anterior. O mesmo ocorre aqui, liga essa oração à anterior. Esse tipo de oração é bastante comum, novamente, justamente para explicitar e deixar mais claro que as orações se ligam e a presença do pronome relativo que está ali justamente para evitar essa repetição de palavras. Partindo para o seguinte ponto, o próximo enunciado, que é a alternativa D, corresponde a esse ponto. Tais fatos criam para o homem contemporâneo quase a obrigação de consumir a informação de forma acrítica, perdendo-se, portanto, uma das mais importantes funções da memória humana, a capacidade seletiva. Aqui a gente tem a presença da conjunção portanto, que, apesar de pertencer ao grupo das conjunções
conclusivas, ela tem essa ideia de causa e consequência. É uma conjunção que está presente ali justamente para evidenciar uma causa que veio antes e para mostrar a consequência que vem depois. A causa é: os fatos criam para o homem contemporâneo a obrigação de consumir a informação de forma crítica. Qual a consequência dessa obtenção de informação de forma crítica? Uma das mais importantes funções da memória humana, a capacidade seletiva. Portanto, a gente tem aqui, nessa alternativa, a opção correta, justamente porque essa conjunção, ela deixa evidente que anteriormente há uma causa e posteriormente há uma consequência desse fato anterior.